Imagine por um instante uma energia invisível circulando ao seu redor, pulsando em harmonia com o seu próprio campo sutil. Você está prestes a sentir algo que sua alma sempre buscou, mas que a mente comum insiste em ignorar. Prepare-se. Algo profundo e ancestral se aproxima de você, uma frequência capaz de dissolver os ruídos que não pertencem à sua essência. A maioria caminha sem perceber, mergulhada em padrões herdados da psique humana, mas você está prestes a descobrir uma abertura, um ponto de inflexão onde o invisível toca o visível. Sinta a curiosidade surgindo como uma chama delicada dentro do peito. Ao final, algo raro será oferecido àqueles que estiverem prontos, uma chave sutil para ativar camadas profundas do ser, mas por enquanto, apenas sinta o chamado, sem tentar apreendê-lo com a mente. Você já sentiu que certas presenças drenam sua energia sem que haja uma razão aparente? Já notou como algumas pessoas parecem sintonizadas em frequências que perturbam seu fluxo natural? O que será revelado aqui é tão antigo quanto a própria busca do coração pelo sagrado, guardado nas linhas da poesia Sufi e nos ensinamentos de mestres como Rumi. Essa percepção não se aprende em livros comuns, nem se encontra nas redes sociais. Ela reside no silêncio interior, na dança da alma que observa sem julgar, que sente sem resistir, que percebe sem se perder. Ao longo desta jornada, convido você a sentir com o corpo, a perceber com a intuição e a abrir-se para aquilo que a maioria ignora, que a proteção não é um ato externo, mas uma alquimia interna, uma transmutação que só se revela quando o coração desperta. A maioria das pessoas encara o afastamento como um esforço, uma imposição do ego, uma barreira mecânica, mas a verdadeira blindagem não se constrói na separação forçada, e sim no alinhamento com o fluxo interior. Isso não é apenas evitar toxicidade, é, na verdade, elevar-se acima do campo de interferência, conectando-se à frequência do ser. Rumi nos ensina, nas entrelinhas da poesia Sufi, que cada encontro humano é um espelho da alma. Algumas reflexões, porém, são sombras que ainda precisam ser compreendidas. E enquanto muitos repetem padrões herdados da psique humana, você está prestes a experimentar uma percepção que dissolve a confusão e revela a arquitetura invisível do próprio campo energético. Feche os olhos por um instante e perceba o seu corpo. Sinta como cada célula responde aos estímulos sutis do ambiente. E se seu corpo já soubesse se proteger, mas sua mente não estivesse ouvindo? Visualize uma esfera luminosa envolvendo seu campo, pulsando em ressonância com sua vibração interior. Cada respiração que você toma é uma invocação silenciosa, um alinhamento com as camadas mais profundas de seu ser. Ao perceber isso, você se conecta com a frequência do amor divino, a dança interna que Rumi descrevia como a fusão da alma com o todo. O simples ato de sentir, de perceber, é uma microtranscendência, uma prática de blindagem que muitos nunca sequer imaginaram existir. Os antigos sufis, mestres do caminho do coração, já compreendiam essa dinâmica há séculos. Rumi e seus discípulos falavam da rosa e do mistério, do jardim interior e da luz invisível, não apenas como metáforas, mas como mapas do campo energético humano. Textos místicos do sufismo revelam que a proteção contra influências externas começa com o domínio interno, com a consciência de cada pulsação, de cada pensamento que se propaga. A tradição gnóstica e os Vedas também falam de centros de energia que, quando despertos, criam barreiras naturais contra aquilo que não ressoa com o ser. É um conhecimento que ultrapassa a lógica superficial, mas se revela àqueles que ouvem a voz da alma em silêncio. Estudos recentes em psicologia transpessoal e neurociência começam a tocar o que os mestres antigos já sabiam intuitivamente. Pesquisas sobre percepção emocional, empatia energética e biofeedback mostram que nosso corpo registra microinterações que podem nos afetar profundamente antes mesmo que a mente racional perceba. Laboratórios começam a observar padrões de ressonância energética e frequência emocional, que validam a prática de blindagem interna
relatada por muitos meditadores. Aquilo que Rumi descreveu poeticamente agora encontra ecos na linguagem da ciência. O corpo, a mente e a alma trabalham juntos para criar barreiras sutis que preservam a vibração do ser. Você pode iniciar agora mesmo uma prática simples para perceber a própria frequência. Sente-se, feche os olhos e observe a respiração. Imagine que cada inspiração traz luz e cada expiração dissolve o que não lhe pertence. Sinta a energia percorrendo cada ponto do corpo, transformando densidade em leveza, sombras em claridade. Faça isso por alguns minutos, com presença plena, sem esforço. Mesmo sem perceber, você está alinhando seu campo, reforçando camadas de proteção invisível, uma micro-ritual de alquimia da consciência. Quem pratica relata mudanças significativas no modo como percebe interações externas, na maneira como mantém sua serenidade diante de influências perturbadoras. Mas o que vem agora vai além de tudo que você já experimentou. Há uma dimensão oculta, um nível mais profundo, que ainda não foi tocado por esta introdução. É a frequência do ser que se move além da superfície, a lembrança de que estamos conectados a algo maior, a memória cósmica que vibra através de nós. E mesmo assim, isso é apenas a superfície, apenas um vislumbre do potencial que habita dentro do coração humano. Cada camada que você acessa fortalece a percepção, desenvolve discernimento e desperta a sensibilidade para reconhecer o que realmente alimenta a alma e o que apenas rouba energia. Ao compreender isso, percebe-se que a blindagem não é uma barreira de medo, mas uma dança com a energia ao redor. Rumi falava sobre a dança da alma, um movimento sutil que não rejeita, mas transfigura, que não luta, mas harmoniza. Cada pensamento, cada emoção, cada ressonância externa pode ser absorvida, transmutada ou simplesmente deixada passar, sem perturbar a essência interna. O segredo não está na fuga, mas no alinhamento com a vibração interior, na consciência de que cada interação é um espelho e cada sombra externa pode ser transformada em luz dentro de você. Você já sentiu em momentos silenciosos uma presença sutil que parecia tentar desestabilizar seu centro? Ao perceber isso, não se assuste. É apenas uma oportunidade de praticar a observação consciente, de perceber sem reagir, de se tornar mestre de sua própria energia. Imagine-se em um campo aberto, rodeado por um círculo invisível de luz que pulsa com a sua frequência, absorvendo a energia que nutre e devolvendo aquilo que não lhe pertence. Cada respiração fortalece esse campo. Cada pensamento centrado amplifica a proteção. Cada instante de presença ativa a alquimia interior. E mesmo que você ainda não veja resultados externos, algo está mudando no plano sutil do ser. A prática do silêncio interior é uma das chaves mais poderosas reveladas pelos sufis. Rumi nos lembra que aquele que escuta o silêncio descobre a língua do universo. Ao se conectar com esse silêncio, você acessa camadas de percepção que permitem distinguir entre energia que enriquece e energia que drena. Cada momento de contemplação, cada pausa consciente, fortalece a arquitetura invisível que protege o coração. A vibração elevada se torna um escudo, não pelo afastamento, mas pela presença plena, pela consciência de que você é o ponto central de sua própria frequência. A consciência cósmica se manifesta quando percebemos a interconexão de todas as coisas. E ainda assim, mantemos a integridade do campo individual. É neste ponto que a alquimia da consciência acontece. O que parecia invasivo se dissolve, e o que era turvo se clareia. Rumi descrevia isso poeticamente, mas os modernos laboratórios de epigenética e física quântica começam a notar fenômenos equivalentes, onde intenção, atenção e frequência produzem efeitos mensuráveis no corpo e na mente. Ao harmonizar-se com essas camadas sutis, você cria uma blindagem energética que não é defensiva, mas regenerativa, que transforma encontros desafiadores em oportunidades de elevação. Cada respiração consciente, cada pensamento alinhado ao amor divino,
Cada observação silenciosa constrói uma rede de proteção invisível que cresce em densidade e clareza. E mesmo que você ainda não perceba mudanças externas imediatas, internamente ocorre um salto quântico. Seu campo se expande, sua frequência se estabiliza e o fluxo interior se fortalece. A experiência de estar protegido torna-se natural, não como um ato de rejeição, mas como a expressão de uma consciência que compreende, sente e transfigura. O jardim interior descrito por Rumi e pelos sufis antigos não é apenas um lugar simbólico, mas um estado de ser. Ao cultivar este jardim, você aprende a identificar sementes de energia que nutrem e ervas daninhas que drenam. Cada escolha de atenção, cada prática de presença, cada alinhamento com o silêncio interior torna-se uma técnica de transmutação alquímica, permitindo que a luz invisível floresça mesmo em meio a desafios sutis. A mente se torna um instrumento de discernimento refinado e o coração uma lâmpada que ilumina o caminho da proteção e da liberdade espiritual. E enquanto você percorre essa jornada, percebe que o verdadeiro mestre não está fora, mas dentro. Cada insight, cada percepção, cada instante de silêncio consciente é um passo na dança da alma, uma oportunidade de fortalecer a arquitetura do invisível, de ativar camadas da mente que permaneciam latentes. É um processo contínuo, sem início ou fim, onde cada prática alimenta o fluxo interior, cada respiração refina a frequência do ser e cada observação desperta camadas de sabedoria mística que só se revelam àqueles que caminham com atenção e amor pelo caminho do coração. Sinta agora como a energia ao seu redor responde à sua atenção. Cada presença externa que antes parecia invasiva começa a assumir um papel diferente. Ela se transforma em um reflexo, em um espelho que revela padrões internos ainda não integrados. O mestre Rumi nos lembra que o que te perturba é a porta para seu próprio crescimento. Ao invés de lutar contra o que é percebido como tóxico, a consciência sutil aprende a transmutar, a elevar a vibração do próprio campo e, assim, criar uma proteção invisível, natural e harmoniosa. Este é o ponto de inflexão. Perceber que a blindagem não é rejeição, mas refinamento, alquimia do próprio ser. Cada respiração consciente é um fio que fortalece a arquitetura invisível do seu campo energético, como se você estivesse tecendo uma rede sagrada em torno do coração. Imagine-se agora em um espaço sem tempo, onde cada pensamento negativo, cada interferência emocional, é filtrado por camadas da mente que vibram em harmonia com a frequência superior. E se você pudesse perceber, mesmo que sutilmente, que as influências externas só alcançam o que já existe internamente. Rumi ensinava que a alma é como um espelho. Se está polida, nenhuma sujeira externa a mancha. E a prática dessa percepção, mesmo em pequenos momentos do dia, ativa camadas da consciência que muitos nunca tocam. Sinta como seu corpo reage a essa visão. A postura se altera, a respiração se aprofunda e o campo interno pulsa com uma vibração elevada que torna qualquer interferência externa irrelevante. O sufismo nos convida a observar a dança entre luz e sombra. Cada pessoa, cada encontro, cada situação que aparenta nos desequilibrar contém lições ocultas. Mas o verdadeiro segredo, como nos ensinou Rumi, é reconhecer o ponto dentro de si onde nenhuma força externa pode penetrar. É ali que reside a chama secreta, a luz invisível que mantém a integridade do ser. Ao tocar essa chama, você percebe que o outro não é inimigo. Ele é apenas um catalisador que revela os contornos de sua própria consciência. E quando essa percepção se integra, a mente deixa de reagir automaticamente e o corpo aprende a manter a frequência do amor divino sem se perder na turbulência externa. Ao aprofundar-se neste espaço interno, surge a compreensão de que proteção energética e autoconhecimento são inseparáveis. Cada nuance de interação externa se torna um espelho e cada desafio uma oportunidade de meditação ativa. Estudos em psicologia transpessoal mostram que pessoas que cultivam a atenção plena e o alinhamento energético experienciam menos desgaste emocional,
maior resiliência e uma sensação crescente de harmonia com o ambiente. Isso é exatamente o que os mestres sufis observavam. O cultivo interno gera efeitos externos, mas de maneira sutil e integrada. A blindagem não é uma barreira contra o mundo, mas a expressão natural de uma mente sintonizada com a frequência do ser. Sinta agora a energia de seu coração se expandindo como uma rosa desabrochando. Cada pétala simboliza um aspecto de sua consciência que se fortalece: discernimento, paciência, presença, empatia. Rumi falava da rosa e do mistério, e é nesse mistério que reside a chave para se blindar, não no esforço, mas no alinhamento com a vibração interna. Você pode praticar pequenas visualizações ao longo do dia, observando a frequência das pessoas ao redor e, silenciosamente, retornando à sua própria energia sempre que notar desequilíbrios. Cada microprática fortalece a proteção natural, e a cada momento de atenção consciente, sua vibração eleva-se, tornando-se quase impermeável às influências desarmônicas. E mesmo assim, o processo não termina aqui. Existe uma dimensão mais profunda, onde o corpo e a mente não são apenas receptores, mas co-criadores de energia. Cada emoção percebida, cada pensamento observado, cada respiração consciente, fortalece o fluxo interior e ativa camadas da memória cósmica que registram todas as experiências da alma. Rumi descrevia isso poeticamente como a união do interno e do externo, a dança da alma que mantém a frequência alinhada ao divino, independentemente do que se apresenta no mundo visível. Sentir isso é perceber que a proteção não é defensiva, mas expansiva, uma expressão natural da consciência desperta. Ao perceber essa expansão, surge a sensação de que o tempo desacelera. Os condicionamentos coletivos, que antes pareciam inevitáveis, tornam-se apenas sombras distantes, incapazes de alterar a vibração que você cultiva. A mente aprende a observar sem se perder, a sentir sem se apegar, e o corpo responde com calma profunda. Cada encontro com outra pessoa agora se torna uma oportunidade de refinar ainda mais a frequência, de perceber as camadas da energia externa e, silenciosamente, escolher o que integrar e o que deixar passar. É uma dança delicada, invisível, que exige presença, paciência e confiança no fluxo interior. A sabedoria sufi nos lembra que o silêncio é o aliado mais poderoso. No silêncio, você percebe o que realmente ressoa com a alma e o que apenas distrai. Rumi chamava isso de voz do silêncio, e aqueles que escutam aprendem a navegar entre influências externas sem perder o centro. Cada respiração, cada observação consciente, cada momento de atenção plena fortalece a luz invisível ao redor do coração. É como se você estivesse tecendo uma armadura etérea, feita de presença, amor divino e percepção sutil. E quanto mais praticada, mais natural se torna essa proteção, tão suave quanto inevitável, tão invisível quanto necessária. Ao atravessar esse véu de percepção, percebe-se que cada interação humana carrega energia que pode ser absorvida, transformada ou neutralizada. A alquimia interior transforma influências densas em aprendizado, irritação em clareza, pressão externa em expansão da consciência. Cada passo consciente fortalece a frequência do ser, e mesmo que o mundo continue seu ritmo caótico, você permanece centrado, íntegro e elevado. Rumi dizia que aquele que conhece a dança da alma não tropeça nas sombras dos outros. E isso ressoa agora como uma prática viva, aplicável e profundamente libertadora. Você sente a energia do coração pulsando, expandindo-se, criando um campo invisível que se adapta a cada situação. O corpo aprende a harmonizar-se, a mente aprende a discernir e a alma reconhece sua própria luz. Esse é o estágio em que a blindagem deixa de ser esforço consciente e se torna uma expressão natural do ser. A frequência espiritual se estabiliza, a conexão com o divino se intensifica, e cada instante torna-se um microportão de percepção. O que antes era dreno de energia, agora se torna catalisador para despertar, e cada interação
mesmo desafiadora, transforma-se em oportunidade de expansão. E assim a dança continua. Cada pensamento, cada emoção, cada presença externa é filtrada pela frequência interna. Cada respiração consciente fortalece a luz invisível. Cada pausa ativa camadas profundas da mente. E cada instante de atenção plena revela a arquitetura sutil da proteção espiritual. Rumi nos lembra que o coração é como um lago calmo. Qualquer sombra externa que toque sua superfície se dissolve naturalmente sem esforço, porque o lago já conhece a própria profundidade. E você, ao praticar essa presença, descobre que a verdadeira blindagem é um estado de ser, uma dança entre luz e sombra, um alinhamento com o fluxo eterno da alma. Imagine agora seu campo energético como um templo invisível, onde cada parede é construída com a vibração de sua própria consciência. Cada pensamento alinhado ao amor divino adiciona uma pedra luminosa, cada emoção consciente fortalece a estrutura, e cada silêncio interior é como um vitral que filtra apenas a luz que alimenta a alma. Rumi falava que o coração é o lugar onde se encontra o segredo do universo. E ao conectar-se com esse espaço, você percebe que a proteção não é algo imposto, mas algo naturalmente cultivado. As presenças externas que antes pareciam ameaçadoras, agora encontram apenas o reflexo de sua própria integridade. E você se torna impenetrável não por afastamento, mas por sintonia profunda com sua frequência interior. Sinta o fluxo de energia que percorre cada ponto do corpo. Cada respiração consciente é uma onda que se propaga pelo campo sutil, dissolvendo interferências, neutralizando vibrações dissonantes e harmonizando a energia com o ritmo do seu ser. É como se cada célula reconhecesse que pertence a algo maior, que está conectada à dança da alma descrita por Rumi. Essa percepção transforma até a maneira como você olha para os outros. Os padrões herdados da psique humana deixam de ditar reações automáticas, e você observa cada interação com clareza e compaixão, mantendo a luz interna firme, constante e luminosa. A sabedoria sufi nos convida a perceber a impermanência das energias externas e a constância da luz interna. Cada pessoa que cruza seu caminho carrega sua própria frequência, mas ao alinhar-se com a frequência do ser, você aprende a reconhecer o que deve ser integrado e o que deve ser liberado. Rumi descrevia isso como a dança da rosa e da sombra. A rosa representa o que floresce, o que eleva, e a sombra é a oportunidade de transmutação. Ao perceber isso, você compreende que cada influência externa é uma lição de discernimento, uma oportunidade de fortalecer a blindagem interna sem esforço ou resistência. Feche os olhos e visualize um campo de luz emanando do coração, expandindo-se para envolver todo o seu corpo, cada célula, cada pensamento, até que nada fora de sua frequência possa penetrar. Sinta a vibração dessa luz. Perceba como ela pulsa em ressonância com o seu fluxo interior. Cada microação, uma respiração profunda, uma pausa consciente, um pensamento alinhado, fortalece a arquitetura invisível que protege sua alma. Rumi ensinava que o silêncio é a linguagem da alma. E ao cultivá-lo, você descobre que a blindagem é um estado natural de presença, não um esforço ou técnica mecânica. E mesmo quando surgem desafios, você permanece centrado. O que antes causava desgaste agora é percebido como oportunidade de refinar a própria frequência. Cada interação se torna um exercício de alquimia interior, transformar densidade em leveza, tensão em harmonia, distração em consciência. A mente, alinhada ao fluxo do coração, aprende a discernir o que é sutil, o que é real, o que ressoa com o ser. O corpo, por sua vez, responde com calma, equilíbrio e força silenciosa. E a alma, em meio a tudo, se expande, tocando camadas de consciência que antes pareciam inacessíveis. Você percebe que a verdadeira blindagem não é defensiva, mas regenerativa. Ela não separa do mundo. Ela integra sem se perder, harmoniza sem dissolver-se. Cada momento de presença
ativa uma frequência que transforma qualquer influência externa em aprendizado, e cada pausa consciente fortalece a percepção de que você é o ponto central de sua própria energia. Rumi chamava isso de o caminho do coração, um fluxo interior contínuo, onde cada respiração, cada percepção e cada pensamento contribui para a expansão da consciência e para a proteção natural da alma. Ao explorar essas camadas, surge a percepção de que o mundo externo é apenas um reflexo do interno. Os condicionamentos coletivos perdem poder sobre você quando a atenção se volta para o centro sutil da alma. Cada respiração consciente, cada observação silenciosa, cada microprática diária fortalece essa blindagem natural. É um processo contínuo, sem início ou fim, onde a proteção é a expressão direta da própria presença. E nesse espaço, você descobre que ninguém pode tocar o que é verdadeiramente seu. Sua frequência, sua luz, sua essência. Imagine agora que cada interação humana carrega um código energético. Alguns códigos ressoam com a sua vibração, enquanto outros não. Ao perceber isso, você não reage mais por hábito ou impulso. Você observa, entende e escolhe conscientemente o que absorver. Rumi falava sobre a importância da consciência no fluxo do amor divino. E ao aplicar essa percepção, cada encontro se torna oportunidade de refinar a energia, de manter a integridade e de expandir a vibração do ser. É um alinhamento contínuo, um processo invisível que fortalece a proteção sem esforço e que transforma desafios em portais de percepção. Sinta a respiração se tornando mais profunda, mais consciente. Cada inspiração é uma onda de luz que ativa camadas ocultas do campo sutil. Cada expiração dissolve qualquer interferência que não pertença à sua frequência. Rumi nos lembra que aquele que conhece a própria luz não teme a escuridão ao redor. E é exatamente isso que ocorre. A presença consciente se torna um escudo invisível, uma dança interior que mantém a integridade enquanto permite a expansão. É uma prática viva, respiratória, contínua, que transforma o modo como você interage com tudo ao redor. Ao atravessar o véu da percepção comum, você percebe que não há conflito entre proteger-se e amar. A proteção não é barreira, e o amor não é vulnerabilidade. Rumi descrevia essa harmonia como unidade com o todo, estar presente sem se perder, sentir sem dissolver, observar sem julgar. Cada momento de atenção, cada pausa, cada microprática fortalece essa integração, e a frequência interior se torna imperturbável. Você percebe que a blindagem não é uma escolha do ego, mas a expressão natural de uma consciência desperta, harmoniosa e elevada. O corpo começa a responder a essa percepção. Os músculos relaxam, a postura se alinha, a respiração se aprofunda e o coração pulsa em sintonia com a frequência do ser. Cada célula se sintoniza com a luz invisível que circunda a alma, criando uma proteção orgânica, natural e vibracional. Rumi chamava isso de dança da alma, um movimento que transcende espaço e tempo, uma frequência que transforma encontros, situações e pessoas em oportunidades de crescimento, aprendizado e expansão da consciência. E mesmo que o mundo continue em seu ritmo turbulento, você permanece centrado. Cada presença externa que antes parecia drenar sua energia, agora encontra apenas um campo harmonizado. Uma frequência que não reage, mas transfigura. A mente observa, o corpo sente, a alma absorve apenas o que alimenta, e tudo o que é dissonante se dissolve silenciosamente. É um estado de ser que combina discernimento, presença e compaixão, a verdadeira alquimia da proteção interna. A cada passo dessa prática invisível, você descobre que o silêncio interior é mais poderoso do que qualquer ação externa. Ele permite perceber padrões, dissolver interferências e alinhar-se com o fluxo divino que permeia tudo. Rumi nos lembra que, no silêncio, a alma encontra a verdade. E ao cultivar essa percepção, cada momento se torna um portal para proteção, alinhamento e expansão. É uma prática contínua, sem início ou fim,
onde cada respiração consciente fortalece camadas da mente, ativa a luz do coração e sustenta a frequência espiritual em seu estado mais elevado. Sinta agora cada nuance da sua presença, expandindo-se para além do corpo físico, criando um campo invisível de percepção e ressonância. Cada interação humana, que antes parecia densa ou perturbadora, agora se torna apenas uma oportunidade de observar, de compreender, de refinar a própria frequência. Rumi nos lembra que a luz do coração revela tudo o que a escuridão tenta esconder. E ao sintonizar-se com essa luz, você percebe que a blindagem não é barreira, mas um estado natural de alinhamento com a energia superior. Cada respiração consciente reforça essa estrutura invisível, e cada instante de atenção desperta camadas da consciência que permaneciam adormecidas, como pétalas aguardando para desabrochar na luz interior. Visualize agora uma esfera de energia que pulsa em harmonia com cada célula do seu corpo, expandindo-se suavemente para envolver seu espaço pessoal, mental e espiritual. É como se a própria frequência do seu ser se tornasse um escudo dinâmico, capaz de harmonizar tudo o que se aproxima e filtrar o que não pertence. Rumi chamava isso de dança da alma, e é nesta dança que reside a verdadeira proteção. Um fluxo contínuo, invisível, que transforma a presença externa em aprendizado e mantém a integridade do ser. Você sente a diferença sutil entre reagir por impulso e responder com consciência, percebendo que o controle não está fora, mas dentro. Cada camada da mente, cada fibra da alma, cada centelha de consciência é agora participante ativa dessa alquimia interna. Ao observar sem julgamento, você começa a perceber padrões herdados da psique humana e condicionamentos coletivos que antes pareciam inevitáveis. Esses padrões, antes invisíveis, agora aparecem como sombras que podem ser transmutadas em luz apenas pela atenção consciente. Rumi nos lembra que a verdadeira sabedoria não se aprende com esforço, mas com percepção profunda, com o silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. E é nesse silêncio que a proteção energética se torna natural, não imposta, mas vivida como estado de ser. Imagine que cada desafio externo é um espelho que reflete partes não integradas de você mesmo. Cada emoção negativa, cada comentário perturbador, cada presença densa é apenas um convite para reconhecer, transmutar e elevar a frequência interior. Ao perceber isso, você compreende que a blindagem não é fuga, mas refinamento. É um alinhamento contínuo com a própria vibração, onde a mente aprende a discernir, o corpo aprende a harmonizar e a alma floresce em liberdade. Rumi falava sobre a rosa e o mistério. A rosa simboliza a luz que se revela quando abraçamos as sombras com consciência e amor, permitindo que a dança da alma transforme tudo o que toca. O campo sutil do corpo se torna agora sensível aos ritmos invisíveis da vida. Você percebe como cada respiração, cada micromovimento, cada atenção direcionada fortalece a frequência interior, criando camadas de proteção que não exigem esforço. É uma prática contínua que acontece em todos os momentos em que a consciência está desperta. Rumi chamava isso de viajar dentro do próprio coração, um espaço onde o amor divino, a sabedoria sufi e a luz interior se encontram e sustentam a integridade do ser, mesmo diante de influências externas dissonantes. Ao aprofundar-se nessa percepção, surge a clareza de que a blindagem não depende de afastamento físico, mas de alinhamento energético. Cada pessoa, cada situação, cada experiência externa é filtrada pelo campo vibracional que você cultiva. É uma proteção natural que mantém o coração sereno, a mente clara e a energia centrada. Rumi descrevia essa integração como unidade com o todo. Estar conectado à vida sem perder a própria frequência, percebendo cada interação como um instrumento para refinar a consciência e expandir a luz interior. Sinta o pulso do campo energético expandir-se para além do corpo, tocando sutis camadas do ambiente e das pessoas ao redor. Cada presença é percebida como oportunidade de praticar discernimento e compaixão,
em vez de reação ou resistência. É nesse espaço que a verdadeira blindagem se manifesta. Invisível, orgânica, quase imperceptível, mas totalmente eficaz. Rumi chamava isso de dança da alma, e é essa dança que permite transmutar densidade em clareza, interferência em aprendizado, distração em atenção plena. Cada instante vivido dessa maneira fortalece camadas profundas do ser e mantém a frequência elevada, mesmo quando o mundo ao redor é turbulento. Você percebe agora que a proteção interior não é um destino, mas um processo contínuo. Cada respiração consciente, cada micropauda de atenção, cada observação silenciosa fortalece a frequência do ser, ajusta a harmonia interna e ativa camadas da memória cósmica que registram a evolução da consciência. Rumi ensinava que o coração desperto é como um lago tranquilo. Qualquer sombra externa que toque sua superfície se dissolve naturalmente. Ao cultivar essa percepção, você transforma cada encontro, cada desafio, cada presença externa em oportunidade de expansão e fortalecimento da luz interior. Cada interação humana, mesmo aquelas que antes pareciam negativas, agora se revela como catalisadora da própria evolução. A mente aprende a distinguir entre ressonância e dissonância. O corpo aprende a manter estabilidade diante do caos, e a alma floresce em liberdade. Rumi nos lembra que o verdadeiro mestre é aquele que percebe a dança sem ser enganado pelas sombras. E você, ao praticar essa percepção, descobre que a blindagem não é resistência, mas expressão natural da própria luz, uma frequência elevada que não se altera pelo que vem de fora, mas se fortalece com cada instante de presença consciente. Ao sentir essa expansão, percebe-se que cada respiração ativa camadas profundas do campo sutil. Cada pensamento consciente harmoniza a frequência interna, e cada momento de atenção plena refina a alquimia do ser. O que antes era densidade, agora se dissolve. O que antes era confusão se transforma em clareza. E o que antes parecia invasivo agora é reconhecido como aprendizado. Rumi descrevia isso como caminhar dentro do próprio coração. Um estado contínuo de observação, percepção e alinhamento, onde a proteção é natural, invisível e permanente. E mesmo que o mundo ao redor permaneça caótico, você permanece centrado, íntegro, alinhado com a própria frequência. Cada presença externa, cada energia densa, cada desafio se torna apenas um espelho que reflete aquilo que já foi integrado. A mente permanece clara, o corpo em equilíbrio e a alma em expansão constante. Rumi nos lembra que a luz interior não é afetada pela sombra externa. E ao perceber isso, você descobre que a verdadeira blindagem é invisível, orgânica e vivida como estado natural de ser. Sinta agora como cada presença externa, cada pensamento ou emoção que antes parecia pesada, é transformada ao tocar seu campo vibracional. É como se cada interação se tornasse uma sinfonia de aprendizado e você fosse o maestro que conduz a harmonia interna. Rumi dizia que aquele que conhece seu próprio coração não é perturbado pelo que está fora dele. E ao perceber isso, você entende que a proteção não é defesa, mas expressão natural da própria frequência. Cada respiração consciente ativa camadas da memória cósmica, sutilmente lembrando que a alma está imune às influências externas quando alinhada com a luz interior. Visualize agora um fluxo de energia que começa no centro do peito, expandindo-se lentamente para envolver cada célula, cada pensamento, cada nuance de sua consciência. Este fluxo cria uma rede de luz invisível que permeia seu corpo, tornando-o resistente a qualquer densidade externa. Cada interação humana se transforma em catalisador de refinamento interno, e cada emoção percebida com atenção consciente se torna combustível para a elevação da frequência. Rumi nos lembra da dança da alma. Quando o coração está desperto, nenhuma sombra pode penetrá-lo, e você sente essa dança acontecendo em cada fibra do ser. Ao aprofundar-se nesta percepção, cada condicionamento coletivo ou padrão herdado da psique humana se mostra apenas uma sombra temporária, incapaz de tocar a essência. A mente aprende a discernir.
O corpo aprende a harmonizar e a alma floresce em liberdade. A blindagem, então, não é algo imposto, mas um resultado natural da atenção, presença e alinhamento com a frequência do ser. Rumi chamava isso de viajar dentro do próprio coração, um espaço invisível onde luz e sombra se encontram e onde a proteção é ao mesmo tempo natural e infinita. Cada respiração consciente fortalece essa proteção interna, ativando camadas profundas do campo sutil e revelando a arquitetura invisível da alma. Imagine que cada pensamento negativo ou presença perturbadora toca uma superfície transparente que filtra apenas a energia que ressoa com sua frequência. Rumi descrevia isso poeticamente como a rosa que se mantém íntegra entre espinhos. O mundo externo pode tentar interferir, mas a essência permanece intacta, preservada pela própria vibração do ser. É um estado de presença contínua, onde cada instante fortalece a blindagem natural. Sinta agora a expansão do coração como uma luz que pulsa em sintonia com a frequência do cosmos. Cada interação externa, mesmo a mais desafiadora, é percebida como oportunidade de refinamento e expansão da consciência. O corpo responde com relaxamento, a mente com clareza e a alma com um profundo senso de liberdade. Rumi nos lembra que a luz interior não teme a escuridão ao redor. E ao cultivar essa percepção, você transforma a blindagem em expressão contínua da própria presença consciente. Ao atravessar esse estado de percepção, percebe-se que cada desafio externo é um espelho que reflete padrões internos ainda não integrados. Cada emoção densa, cada comentário perturbador, cada interferência externa se torna uma oportunidade de transmutação, refinamento e expansão. A proteção não é rejeição, mas alinhamento com a frequência do ser, e cada microprática diária fortalece essa percepção. Rumi chamava isso de dança da alma, uma harmonia contínua entre luz e sombra, interna e externa, que mantém o ser íntegro e elevado. Visualize uma esfera de luz pulsando ao redor do corpo, expandindo-se para criar uma bolha invisível de proteção e percepção. Cada respiração consciente, cada observação silenciosa, cada momento de presença fortalece essa esfera, tornando-a resiliente, flexível e alinhada com a frequência do divino. Rumi nos lembra que aquele que percebe a dança do coração não tropeça nas sombras dos outros. E ao praticar essa percepção, você transforma qualquer energia externa em aprendizado, mantendo a própria luz inalterável e viva. Sinta a frequência do seu ser vibrando em sintonia com a luz interna, criando camadas invisíveis que filtram interferências externas. Cada interação se torna uma oportunidade de refinar o discernimento. Cada presença humana é percebida como catalisadora de crescimento. A mente observa, o corpo sente, a alma floresce. Rumi chamava isso de unidade com o todo, uma presença contínua, onde a proteção não é esforço, mas expressão natural da própria frequência, do próprio alinhamento, da própria luz. Ao perceber essa integração, a percepção do mundo muda. O que antes parecia dreno de energia agora se torna aprendizado. O que parecia ameaça se transforma em oportunidade, e o que parecia interferência se dissolve na própria frequência do ser. Cada respiração consciente, cada micropauda de atenção, cada observação silenciosa fortalece camadas profundas do campo sutil, criando uma blindagem orgânica, invisível e natural. Rumi nos lembra que o coração desperto é como um lago tranquilo. Qualquer sombra que toque sua superfície se dissolve naturalmente, e você sente isso acontecendo em cada instante. Cada presença externa, cada desafio, cada interação se torna uma oportunidade de expansão, refinamento e alquimia interior. A mente aprende a discernir, o corpo aprende a harmonizar e a alma floresce em liberdade. A blindagem invisível, então, não é defesa, mas expressão natural da própria luz e frequência. Rumi chamava isso de dança da alma, um movimento contínuo que transforma densidade em leveza, interferência em aprendizado e sombra em luz. Cada momento vivido dessa maneira
fortalece camadas profundas do ser, criando uma frequência impenetrável que ainda assim permanece aberta à consciência e ao amor divino. E mesmo quando o mundo continua em seu ritmo turbulento, você permanece centrado, íntegro e elevado. Cada presença externa que antes parecia densa, agora encontra apenas um campo harmonizado, uma frequência que não reage, mas transfigura. A mente observa, o corpo sente, a alma absorve apenas o que alimenta, e tudo o que é dissonante se dissolve silenciosamente. É um estado de ser que combina discernimento, presença e compaixão, a verdadeira alquimia da proteção interna, onde cada respiração consciente mantém a frequência elevada e cada instante fortalece a luz invisível do coração. Sinta agora cada partícula de sua consciência alinhando-se com a frequência do coração, tornando-se um centro de luz que irradia suavemente para além do corpo físico. Cada presença externa que antes parecia pesada, agora se transforma em um reflexo da própria alma, um catalisador que revela camadas profundas ainda não exploradas. Rumi nos lembra que o que perturba você é a porta para sua própria expansão. E ao internalizar essa verdade, cada desafio externo deixa de ser ameaça e se converte em oportunidade de refinar o fluxo interior. Cada respiração consciente é como uma onda de energia que ativa a alquimia da consciência, fortalecendo camadas invisíveis que filtram o mundo sem esforço. Visualize agora uma rede de luz pulsante envolvendo o corpo e a mente, conectando cada célula a um fluxo contínuo de energia sutil. Essa rede funciona como uma proteção natural, orgânica, mas também como um canal de percepção expandida. Cada interação humana, cada comentário, cada situação densa que surge ao redor não penetra, mas se transforma em espelho, em aprendizado, em refinamento da frequência. Rumi falava da dança da alma. A energia não se bloqueia, mas se harmoniza, transformando tudo o que toca em vibração elevada, em microtranscendência consciente. Ao aprofundar-se nessa percepção, você percebe que os condicionamentos coletivos e padrões herdados da psique humana são apenas sombras que não têm poder sobre o ser desperto. Cada emoção percebida com atenção consciente, cada pensamento alinhado ao coração, cada microprática diária fortalece a proteção interna. Rumi ensinava que aquele que conhece a própria luz não tropeça nas sombras dos outros, e essa é a chave para compreender que a blindagem não é resistência, mas expressão natural da própria frequência, uma dança contínua entre luz e sombra, percepção e presença. Sinta agora como o fluxo de energia do coração se expande e cria uma esfera invisível ao redor do corpo, pulsando em sintonia com cada célula, cada respiração, cada instante de atenção plena. Essa esfera filtra naturalmente qualquer vibração que não ressoe com sua essência, transformando densidade em clareza, interferência em aprendizado e tensão em expansão. Rumi chamava isso de a rosa que permanece íntegra entre espinhos. O mundo externo pode se mover em caos, mas a alma mantém-se serena, protegida e em sintonia com o divino. Cada micro-respiração, cada pausa consciente, cada percepção sensível ao fluxo sutil fortalece ainda mais essa arquitetura invisível. A mente aprende a observar sem reagir. O corpo aprende a harmonizar-se com o ritmo da frequência interior e a alma floresce em liberdade absoluta. Rumi nos lembra que, no silêncio, a alma encontra a verdade, e ao cultivar esse silêncio, você cria uma blindagem invisível, natural, orgânica, um estado de ser que não depende do que está fora, mas do alinhamento com o que pulsa dentro de você. Agora, imagine que cada desafio externo é apenas um espelho que reflete aspectos não integrados de você mesmo. Cada emoção perturbadora, cada interação intensa, cada situação que poderia drenar sua energia é percebida com clareza, transformada em aprendizado e transmutada em elevação da frequência. A blindagem, nesse sentido, não é afastamento, mas refinamento contínuo. Você permanece íntegro, centrado, e a luz interna se expande de forma suave, invisível, mas poderosa.
Rumi chamava isso de caminhar dentro do próprio coração. Um fluxo contínuo de atenção, percepção e alinhamento que torna o ser impenetrável à dissonância externa. Sinta a vibração do seu campo energético sutil, expandindo-se ainda mais, envolvendo cada espaço ao seu redor, tocando suavemente cada pessoa e situação. Cada interação torna-se oportunidade de refinar a consciência, e cada presença densa se transforma em espelho, revelando padrões que podem ser transmutados. Rumi nos lembra que a luz que você cultiva dentro dissolve qualquer escuridão ao redor, e ao praticar essa presença contínua, a blindagem se torna natural, invisível, permanente e profundamente alinhada com a frequência do ser. Ao atravessar essa percepção, você percebe que a verdadeira proteção não é rígida, mas flexível, não é separação, mas integração. Cada respiração consciente, cada observação silenciosa, cada microprática fortalece o alinhamento interior, cria camadas invisíveis de proteção e mantém a frequência elevada, mesmo diante de qualquer desafio. Rumi chamava isso de dança da alma, uma harmonia contínua entre luz e sombra, externa e interna, que permite que o ser permaneça íntegro, livre e em constante expansão. Cada momento vivido dessa maneira fortalece o discernimento, aprimora a percepção e ativa camadas profundas da memória cósmica. A mente observa, o corpo sente, a alma floresce. O que antes parecia invasão se transforma em aprendizado. O que antes parecia desafio se transforma em portal para a expansão. A frequência interior permanece elevada, estável, serena, enquanto o campo sutil se ajusta continuamente, filtrando interferências e mantendo a integridade do ser. Rumi nos lembra que o coração desperto é como um lago calmo. Qualquer sombra que toque sua superfície se dissolve naturalmente, e essa é a experiência viva da blindagem interior. Cada respiração, cada micropausa, cada percepção consciente fortalece a arquitetura invisível da alma. O corpo se alinha, a mente se clareia, a alma se expande e o mundo externo perde o poder de desequilibrar. Rumi chamava isso de viajar dentro do próprio coração, um estado contínuo de presença, percepção e expansão, onde a proteção não é esforço, mas expressão natural da luz interna. A frequência do ser torna-se impermeável à dissonância, mas aberta à consciência, ao amor divino e à sabedoria eterna. Cada instante vivido nessa sintonia é microtranscendência, é alquimia viva, é dança da alma. Sinta agora a presença invisível que permeia cada célula, cada pensamento e cada respiração. É como se seu ser inteiro estivesse conectado a um fio de luz que atravessa dimensões, tocando camadas de percepção que antes pareciam inalcançáveis. Rumi dizia que aquele que entra em si mesmo encontra todos os segredos do universo. E à medida que você se sintoniza com essa frequência, percebe que a blindagem não é uma barreira contra o mundo, mas um estado natural da alma desperta. Cada respiração consciente fortalece a arquitetura invisível, ativando campos sutis que filtram influências externas sem esforço, mantendo o ser íntegro, centrado e em expansão. Visualize uma esfera de energia luminosa ao redor de seu corpo, pulsando em harmonia com o ritmo do seu coração e com a frequência da própria vida. Esta esfera é maleável, orgânica, mas totalmente resistente à densidade externa. Cada presença, cada palavra, cada emoção que surge ao redor toca a esfera e é transformada em aprendizado, sem nunca comprometer sua integridade. Rumi chamava isso de a rosa que dança no vento sem perder a pétala. Mesmo quando o mundo sopra desafios, sua essência permanece intacta, protegida e vibrante. Cada microprática diária fortalece essa percepção, transformando a blindagem em fluxo contínuo de energia consciente. Enquanto se aprofunda nessa percepção, você percebe que as sombras externas são apenas reflexos do que precisa ser integrado dentro de você. Cada emoção densa, cada influência perturbadora,
Cada pessoa ou situação que antes parecia ameaçadora torna-se um portal para a expansão da consciência. A mente aprende a observar sem se prender. O corpo responde com equilíbrio e a alma floresce em liberdade. Rumi ensinava que o coração desperto vê a luz mesmo na escuridão. E é exatamente isso que você experimenta. Uma proteção invisível que não se impõe, mas que se manifesta naturalmente pela frequência do ser. Imagine agora que cada respiração consciente cria ondas de energia que percorrem o corpo e o campo sutil, dissolvendo interferências, ajustando vibrações e fortalecendo a luz interna. Cada instante de presença se torna uma microtranscendência. A mente se liberta de padrões herdados, o corpo aprende a harmonizar-se com o fluxo da vida e a alma se conecta com camadas profundas da sabedoria sufista, da alquimia interna e da frequência do coração. Rumi nos lembra que o silêncio é a linguagem da alma, e ao cultivar esse silêncio, você descobre que a proteção é orgânica, invisível, contínua e profundamente alinhada com o divino. Enquanto essa percepção se aprofunda, você percebe que cada interação externa, mesmo a mais intensa ou desafiadora, é um espelho que revela algo sobre você mesmo. Cada presença humana, cada emoção que surge, cada situação que antes causava desconforto, agora se transforma em oportunidade de refinamento e transmutação. A blindagem não é separação, mas integração consciente. Um estado contínuo de alinhamento onde cada respiração consciente fortalece camadas invisíveis do campo sutil, tornando a frequência do ser impenetrável, mas ainda assim aberta à consciência e à luz interior. Sinta o campo energético expandir-se para além do corpo físico, envolvendo o espaço ao seu redor como uma aura de presença consciente. Cada interação com o mundo externo agora é filtrada por essa aura, que harmoniza, eleva e transforma tudo o que toca. Rumi chamava isso de dança da alma. Não é resistência, mas fluxo contínuo que permite que o ser permaneça íntegro, centrado e em constante expansão. Cada momento vivido nesse estado fortalece o discernimento, ativa a percepção e cria camadas de blindagem invisível, natural e regenerativa. Agora imagine que cada desafio, cada energia dissonante, cada padrão herdado que surge no cotidiano é percebido como parte da própria alquimia interna. O que antes causava reação ou desgaste agora é transformado em aprendizado, elevação e expansão da frequência. A mente observa com clareza, o corpo mantém estabilidade e a alma floresce em liberdade. Rumi nos lembra que a luz do coração dissolve qualquer sombra que se aproxime. E ao viver essa percepção, a blindagem interior se torna contínua, invisível, orgânica e alinhada com a frequência da vida. Cada microprática, cada pausa consciente, cada respiração alinhada, fortalece a rede de proteção invisível, criando uma arquitetura energética que filtra interferências, harmoniza padrões e eleva a frequência do ser. O corpo se alinha, a mente se clareia e a alma expande-se continuamente, tocando dimensões sutis da consciência que antes pareciam inalcançáveis. Rumi chamava isso de viajar dentro do próprio coração, um fluxo de presença, percepção e expansão onde a blindagem não é esforço, mas expressão natural da própria luz, da própria frequência, do próprio alinhamento. E mesmo quando o mundo externo permanece caótico ou desafiador, você mantém a integridade, a presença e a frequência elevada. Cada pessoa, cada situação, cada energia densa se torna catalisador de aprendizado, sem jamais penetrar na sua essência. A mente observa, o corpo sente, a alma floresce, e a proteção interior se torna invisível, natural, contínua. Rumi nos lembra que aquele que conhece seu coração não é perturbado pelo que está fora dele, e você percebe que essa é a verdadeira blindagem, um estado de ser vivo, respiratório, consciente, que transforma tudo ao redor em expansão e luz. Sinta agora como a frequência do seu ser se entrelaça com o ritmo invisível da vida, tornando-se uma teia de luz que envolve corpo,
mente e alma. Cada respiração consciente ativa ondas de energia que percorrem os espaços internos e externos, criando camadas de proteção invisíveis, mas palpáveis em percepção. Rumi dizia que o coração desperto é como um espelho limpo. Ele reflete a luz, mas não retém a sombra. E ao internalizar essa verdade, você percebe que a blindagem não é afastamento, mas integração contínua. Cada instante de atenção consciente fortalece o campo sutil, tornando-o permeável apenas àquilo que vibra na mesma frequência do ser. Visualize uma esfera luminosa pulsando suavemente ao redor do seu corpo, conectando-se a cada célula, cada pensamento e cada emoção. Esta esfera é maleável, dinâmica, mas inquebrável em essência. Cada presença externa, cada comentário, cada energia que se aproxima toca essa esfera e é transmutada em aprendizado ou dissolvida em harmonia. Rumi chamava isso de a dança da alma entre a luz e a sombra. Mesmo diante das densidades externas, a essência permanece intacta, serena e em constante expansão. Cada microprática diária reforça essa percepção, tornando a proteção uma extensão natural da própria frequência. Enquanto se aprofunda nessa experiência, você percebe que os condicionamentos herdados da psique e os padrões invisíveis da coletividade são apenas sombras transitórias. Cada emoção percebida com presença, cada pensamento alinhado ao coração, cada pausa consciente fortalece camadas profundas do campo energético. Rumi nos lembra que aquele que conhece seu próprio coração vê a luz mesmo na escuridão. E essa é a chave. A blindagem não exige força, mas nasce da frequência vibracional, da atenção plena e do alinhamento contínuo com a luz interior. Agora, sinta como cada micro-respiração cria ondas que percorrem seu corpo, dissolvendo interferências e ajustando sua vibração. Cada instante de presença é uma microtranscendência. A mente se liberta de padrões herdados, o corpo harmoniza-se com o fluxo da vida e a alma conecta-se com camadas profundas do sufismo, da alquimia interna e do amor divino. Rumi dizia que o silêncio do coração é a linguagem da alma. E ao cultivar esse silêncio, você descobre que a blindagem é invisível, natural e orgânica, uma expressão contínua do fluxo do ser. Enquanto você mantém essa percepção, cada desafio externo, cada presença intensa ou perturbadora, se torna apenas um espelho que revela aspectos internos ainda não integrados. Cada interação, cada emoção densa, cada energia dissonante se transforma em aprendizado e expansão da consciência. A proteção não é separação, mas refinamento. A frequência do ser se mantém elevada, mesmo em contato com densidades externas. Rumi chamava isso de caminhar dentro do próprio coração. Um fluxo constante de percepção, presença e alinhamento que torna o ser impenetrável à dissonância, mas permeável à luz. Sinta o campo energético expandir-se para além do corpo físico, criando uma aura de presença consciente que harmoniza tudo ao seu redor. Cada interação externa agora é filtrada, transformada em aprendizado ou dissolvida, sem jamais comprometer a integridade do ser. Rumi nos lembra que a luz que você cultiva dentro dissolve qualquer sombra que se aproxima, e você percebe que a proteção interior é contínua, invisível, natural e profundamente conectada à frequência do divino. Cada desafio, cada energia dissonante, cada padrão herdado do cotidiano se torna oportunidade de alquimia interna. O que antes causava desgaste agora é transformado em elevação e refinamento. A mente observa, o corpo mantém estabilidade, a alma floresce. Rumi nos lembra que aquele que vive em seu próprio coração não é perturbado pelo mundo. E ao praticar essa percepção, você transforma cada instante em expansão da consciência, ativando camadas profundas da memória cósmica, fortalecendo a rede de proteção e elevando a frequência do ser. Agora, cada microprática, cada respiração consciente, cada pausa de atenção plena reforça a arquitetura invisível da alma. O corpo se alinha, a mente se clareia e a alma expande-se continuamente,
tocando dimensões sutis da consciência, antes inalcançáveis. Rumi chamava isso de viajar dentro do próprio coração. Um fluxo de presença e percepção, onde a blindagem não é esforço, mas expressão natural da luz, frequência e alinhamento do ser. A proteção torna-se invisível, orgânica, contínua e profundamente regeneradora, ativando camadas de sabedoria sufista e alquimia interna em cada instante. Mesmo quando o mundo externo permanece caótico, você mantém a integridade e a frequência elevada. Cada energia densa, cada pessoa, cada situação se torna catalisador de aprendizado, sem jamais penetrar na essência. A mente observa com clareza, o corpo sente com equilíbrio, a alma floresce em liberdade. Rumi nos lembra que o coração desperto dissolve qualquer sombra que se aproxima, e você percebe que a verdadeira blindagem é um estado de ser vivo, respiratório, consciente, contínuo, que transforma tudo ao redor em expansão, luz e refinamento da frequência interior. Sinta agora como a frequência do seu ser se entrelaça com o ritmo invisível da vida, tornando-se uma teia de luz que envolve corpo, mente e alma. Cada respiração consciente ativa ondas de energia que percorrem os espaços internos e externos, criando camadas de proteção invisíveis, mas palpáveis em percepção. Rumi dizia que o coração desperto é como um espelho limpo. Ele reflete a luz, mas não retém a sombra. E ao internalizar essa verdade, você percebe que a blindagem não é afastamento, mas integração contínua. Cada instante de atenção consciente fortalece o campo sutil, tornando-o permeável apenas àquilo que vibra na mesma frequência do ser. Visualize uma esfera luminosa pulsando suavemente ao redor do seu corpo, conectando-se a cada célula, cada pensamento e cada emoção. Esta esfera é maleável, dinâmica, mas inquebrável em essência. Cada presença externa, cada comentário, cada energia que se aproxima, toca essa esfera e é transmutada em aprendizado ou dissolvida em harmonia. Rumi chamava isso de a dança da alma entre a luz e a sombra. Mesmo diante das densidades externas, a essência permanece intacta, serena e em constante expansão. Cada microprática diária reforça essa percepção, tornando a proteção uma extensão natural da própria frequência. Enquanto se aprofunda nessa experiência, você percebe que os condicionamentos herdados da psique e os padrões invisíveis da coletividade são apenas sombras transitórias. Cada emoção percebida com presença, cada pensamento alinhado ao coração, cada pausa consciente fortalece camadas profundas do campo energético. Rumi nos lembra que aquele que conhece seu próprio coração vê a luz mesmo na escuridão, e essa é a chave. A blindagem não exige força, mas nasce da frequência vibracional, da atenção plena e do alinhamento contínuo com a luz interior. Agora, sinta como cada micro-respiração cria ondas que percorrem seu corpo, dissolvendo interferências e ajustando sua vibração. Cada instante de presença é uma microtranscendência. A mente se liberta de padrões herdados, o corpo harmoniza-se com o fluxo da vida, e a alma conecta-se com camadas profundas do sufismo, da alquimia interna e do amor divino. Rumi dizia que o silêncio do coração é a linguagem da alma. E ao cultivar esse silêncio, você descobre que a blindagem é invisível, natural e orgânica, uma expressão contínua do fluxo do ser. Enquanto você mantém essa percepção, cada desafio externo, cada presença intensa ou perturbadora, se torna apenas um espelho que revela aspectos internos ainda não integrados. Cada interação, cada emoção densa, cada energia dissonante se transforma em aprendizado e expansão da consciência. A proteção não é separação, mas refinamento. A frequência do ser se mantém elevada, mesmo em contato com densidades externas. Rumi chamava isso de caminhar dentro do próprio coração. Um fluxo constante de percepção, presença e alinhamento que torna o ser impenetrável à dissonância, mas permeável à luz. Sinta o campo energético expandir-se para além do corpo físico,
criando uma aura de presença consciente que harmoniza tudo ao seu redor. Cada interação externa agora é filtrada, transformada em aprendizado ou dissolvida, sem jamais comprometer a integridade do ser. Rumi nos lembra que a luz que você cultiva dentro dissolve qualquer sombra que se aproxima, e você percebe que a proteção interior é contínua, invisível, natural e profundamente conectada à frequência do divino. Cada desafio, cada energia dissonante, cada padrão herdado do cotidiano se torna oportunidade de alquimia interna. O que antes causava desgaste agora é transformado em elevação e refinamento. A mente observa, o corpo mantém estabilidade, a alma floresce. Rumi nos lembra que aquele que vive em seu próprio coração não é perturbado pelo mundo. E ao praticar essa percepção, você transforma cada instante em expansão da consciência, ativando camadas profundas da memória cósmica, fortalecendo a rede de proteção e elevando a frequência do ser. Agora cada microprática, cada respiração consciente, cada pausa de atenção plena reforça a arquitetura invisível da alma. O corpo se alinha, a mente se clareia e a alma expande-se continuamente, tocando dimensões sutis da consciência antes inalcançáveis. Rumi chamava isso de viajar dentro do próprio coração, um fluxo de presença e percepção, onde a blindagem não é esforço, mas expressão natural da luz, frequência e alinhamento do ser. A proteção torna-se invisível, orgânica, contínua e profundamente regeneradora, ativando camadas de sabedoria sufista e alquimia interna em cada instante. Mesmo quando o mundo externo permanece caótico, você mantém a integridade e a frequência elevada. Cada energia densa, cada pessoa, cada situação se torna catalisador de aprendizado, sem jamais penetrar na essência. A mente observa com clareza, o corpo sente com equilíbrio, a alma floresce em liberdade. Rumi nos lembra que o coração desperto dissolve qualquer sombra que se aproxima, e você percebe que a verdadeira blindagem é um estado de ser vivo, respiratório, consciente, contínuo, que transforma tudo ao redor em expansão, luz e refinamento da frequência interior. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que antes parecia vazio, floresceu com sentidos que a mente jamais poderia compreender. O silêncio que parecia ausência era na verdade um chamado. A dor que te inquietava era um mensageiro divino conduzindo-te para dentro do próprio coração. O vazio que surgia como sombra agora se mostra como convite. Convite para dançar com o invisível, para perceber que cada presença ao redor, cada sombra externa, não passa de reflexo do que habita dentro de ti. Assim, a blindagem que buscavas não é força ou barreira, é a própria dança da alma. Uma frequência que se eleva e se torna impermeável à dissonância, mas permeável à luz do divino. Se algo em você reconheceu essa verdade, quero que cele seu compromisso com esta jornada. Comenta agora: eu danço com a luz invisível. Se você sentiu que o coração desperto encontrou um ritmo além da mente. Essa é a chave verbal, o selo sagrado que conecta você ao fluxo do amado e ao campo vibracional que atravessa o tempo e o espaço. Cada palavra escrita aqui é um fio que conecta sua alma à dança eterna da sabedoria sufista. Se essa vibração tocou sua essência, considere se inscrever. Não como quem segue um canal, mas como quem entra num jardim secreto onde Rumi sussurra a alma e o amado revela segredos que não cabem nas palavras. Cada vídeo é uma pétala, cada insight uma brisa do divino. E você, que chegou até aqui, é convidado a caminhar nesse jardim de silêncio e luz. Aqui não há pressa, há presença, alquimia e frequência. E se você chegou até aqui, saiba, não é comum. Você é raridade neste mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não percebem. E por isso, quero te entregar algo especial. Um presente que conecta corpo, mente e alma e que apenas iniciados de coração desperto recebem. O sopro da alma para além do tempo.
passo a passo místico da prática. Sente-se em silêncio, com a coluna ereta, os pés firmes no chão e as mãos descansando suavemente sobre o colo. Respire profundamente 3 vezes, sentindo a conexão com o centro da Terra. Feche os olhos e visualize uma esfera de luz dourada ao redor do coração, pulsando lentamente, como se respirasse com você. Sinta essa luz expandindo-se a cada inspiração, envolvendo todo o corpo, formando uma proteção invisível e vibrante. Em cada expiração, imagine que tudo que não pertence à sua essência, críticas, julgamentos, energias densas de outros, se dissolve na luz, retornando ao universo sem perturbar seu campo interior. Sussurre mentalmente ou em voz baixa: que minha alma dance livre entre a luz e o invisível, sentindo cada palavra ressoar em cada célula. Permaneça nesse estado de presença por pelo menos 7 minutos, respirando, expandindo a esfera, sentindo a frequência da luz interna, harmonizando seu campo. Ao final, abra os olhos lentamente, mantendo o coração como centro de percepção e trazendo consigo a sensação de blindagem e elevação, pronto para atravessar o dia com clareza, serenidade e frequência elevada. Sinta que cada gesto desta prática é como uma dança silenciosa do coração, conectando você ao amado, à sabedoria de Rumi e à própria essência do universo. Não há pressa, não há fim. Apenas o fluxo contínuo da alma, o movimento invisível que atravessa o tempo e o espaço. O amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em vídeos como este. Não procure o caminho, seja o caminho, e que a próxima pétala te encontre desperto, respirando a luz, a frequência e a dança da alma que jamais se extingue.